Olá, esta é a segunda parte de conjuntos. A gente vai definir agora como são os diagramas de Venn e como funcionam. Sim? Eles são exercícios muito comuns para ensino fundamental. São difíceis, parecem fáceis, mas são bem difíceis. Primeiro eu vou definir os diagramas de Venn. São diagramas que representam dois conjuntos. Eu vou definir só como A e B, mas no exercício aparecem como trabalha, estuda, ou fala espanhol, fala inglês, ou pratica tal esporte, tal outro esporte. Sim? Todo o segredo do conjuntos feitos assim, diagramas, é entender isto. Se vocês entenderem isso, como que o conteúdo está feito, mas eu sei que demora a gente não só aprender, senão assimilar com o conteúdo. Sim? Por quê? Porque se A significa pessoas que falam espanhol, nós temos 6 pessoas que falam só espanhol, conjunto A, mas temos 2 pessoas que falam espanhol e inglês, que também são pessoas que falam espanhol. Por isso eu defino o conjunto A como pessoas que falam espanhol, 8 pessoas, 6 só espanhol, 2 espanhol e inglês, mas se eu perguntar quantos falam espanhol, são 8 pessoas. Isso é toda a dificuldade que nós temos com os exercícios de diagrama de Venn. São os mais populares de conjunto. Parece tolo, mas não é. Nós vamos fazer vários exercícios e vocês vão ver que a gente dá uma escorregada. Dou outro exemplo. Seguimos aqui. Se A é 8, então B é 11. Acredito que vocês já entenderam que se 9 falam somente inglês, se 2 falam inglês e espanhol, são 11 o que falam inglês. Voltamos àquelas operações já definidas antes, como interseção. Aqueles que falam os 2 idiomas ao mesmo tempo são 2. E união, quantas pessoas são no total? 6 mais 2 mais 9 vai me dar 17 pessoas ao todo. Parece tolo, mas não é. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. A20, B16, a interseção B em 7, quanto vale a união B? Exercício comum. Geralmente com um texto bem comprido, definindo A, pessoas que gostam de chocolate, B, pessoas que gostam de morango, ou sorvete de chocolate, sorvete de morango, interseção, aquelas que gostam dos 2 juntos. Correto? Pausei um vídeo, intentem fazer. Tome seu tempo, chegue a uma conclusão e agora eu começo a corrigir. Tudo bem, esperando que vocês tentaram fazer e com o número da solução na cabeça, vamos ver se é a mesma solução. Como se faz esse tipo de exercício? A primeira coisa que a gente escreve é a interseção. Se este é o A e este é o B, a interseção é a primeira coisa que a gente escreve. Só que para poder escrever o conjunto A de 20, eu não posso escrever 20, porque, pela minha definição, se eu colocar 20, o A passaria a ser 27, que não é a solução. Assim, o único número que pode cair aqui é 13.
já que 13 mais 7 é 20 e verifica isto. Da mesma forma, eu tenho que fazer o B. O B, se é 16 e 7 já estão aqui, porque 9 estariam no somente B, aqueles que só fazem parte do B e não da interseção. Agora que eu coloquei todas as informações, 7, 16 e 20, a união fica fácil. Qual é a união? 13 mais 7, que dá 20, mais 9, dá 29. Aqueles que colocaram 36, porque A mais B é 36, e se a soma teria que ser 36, é a maior tentação de todas. Por ser tentação, é óbvio que vai ter uma opção com o 36, abanando para nós, dizendo, estou aqui, está bem fácil esse exercício. Mas a resposta real é 29. Então a receita é começar pela interseção e preencher os outros espaços, já diminuindo, pensando sempre que o A é 6 mais 2, não é 6. O outro tipo de exemplo que aparece, também vou deixar para vocês fazerem, a 18, a interseção B, 4, a união B, 25, quanto vale B. Pausem um vídeo, intentem fazer, cheguem à sua conclusão. Sei que vão errar. Assim que eu vou resolver, já pensando que vocês erraram. Estão confiantes? Eu não estou muito confiante com vocês. 4. Que vem aqui? 14. Está indo bem? Bem. Que número falta para chegar a 25? É fácil, era 18 para 25 é 7. E qual é a resposta que vocês colocaram? 7? 11. Por que 11? Porque o nosso B. Errei por pouco, não existe pouco. Existe a opção verdadeira e a opção errada. Se vocês colocarem 7, certeza que vai ser uma opção. A nossa opção, na verdade, é 11. 7 é o número que faltava, mas quando a gente pergunta o B, 7 mais 4. Reparem que eu falei que tudo que a gente precisava era entender que A é 6 mais 2 é 8. Mesmo assim, a gente tenta fazer e a gente erra. Por que? Falta de prática. Matemática é prática. Se vocês começarem a prestar atenção onde pode estar o erro, a gente não erra mais. Mas temos que praticar. Nas aulas presenciais eu coloco 3, 4 desses exercícios e no quarto eu tenho 100% de acerto. Os 3 primeiros erram. Não se assuste, é normal a gente sair correndo para o abraço assim que a gente encontrar o 7, a gente beija a aliança, dedinho para cima, sai comemorar e não é 7, é 11. Bem? E o terceiro exemplo que eu vou colocar aqui é este. Como quase todo o conteúdo de matemática e algumas coisas de português, existem as exceções. E este é o exercício que muda tudo. Por quê? Porque todo exercício de conjuntos, onde a gente resolve por diagrama, que é a melhor forma da gente resolver, porque a outra forma que oferecem por aí é com as equações complexas, que não vale a pena a gente decorar. Se não passar os diagramas e tratar de entender que tudo o que está expressado aqui
está correto no diagrama, fica fácil de entender. Todos estes a gente sempre começa pela interseção. Aqui começamos pelo 4, aqui começamos pelo 7, só que aqui nos perguntam sobre interseção. Então não dá para começar pela interseção. Bom, esse exercício de diagrama que a pergunta é interseção, se faz de outro jeito. Como a gente faz? A gente soma A e B, que neste caso me dá 45, mas a informação diz que na verdade são 42. Então, se somando A e B dá 45, mas a união é 42, existem 3 que foram contados 2 vezes. Onde eles estão? Na interseção. Repito, por que esse se faz diferente? Porque a pergunta é a interseção. E se todos os exercícios a gente começa pela interseção, não dá para começar por ela. Então o que a gente faz é somar os grupos e diminuir o total. Essas diferenças são os números que estão repetidos. Só vou fazer o diagrama para mostrar que isso funciona, já que para formar o 20 é 17 mais 3, e para formar o 25 é 22, e se eu somar tudo dá 42. Não tem como fazer o diagrama se a gente não sabe a interseção, e sempre a gente começa direito para fora, fazendo que este fique muito difícil. Bem? Sempre começamos pela interseção, fora o caso que a gente não tem a interseção. Se a gente não tem a interseção, a melhor forma é fazer isto, somar conjuntos e, na hora de diminuir, vamos ter aqueles que foram contados 2 vezes. Foi contado quando é A e foi contado quando ele é parte do B. Vou complicar um pouco mais. Existem exercícios destes diagramas que aparecem algumas coisas diferentes. Palavras como somente A, somente A é 4, B é 10, interseção é 2, quanto é a união B. Bom, a palavra somente A, obviamente é isto. A este grupo que está aqui. Ah, mas eu tinha que diminuir sempre, eu sempre começava pela interseção. Bom, quando aparece o somente A, estão falando daqueles que falam só um idioma ou só fazem parte do A e estritamente não fazem parte da interseção. Mas quando eu vou para o B não diz somente. Então aí eu tenho que escrever a interseção e fazer a diferença. Repito, somente A está falando daqueles que fazem parte só do A diferença daquele que diz que A é todo. Para esse exercício, lembrando que isto aqui é pessoas que praticam esporte, se A é futebol e B é vôlei, seriam somente praticam futebol, 4, ele fica aqui. Porque ele diz que somente praticam futebol. Se a frase fosse praticam futebol, seriam 6, 4 somente futebol e esses 2 que praticam futebol e vôlei. Correto? Bom, por isso o B eu tive que diminuir e o A não diminuir pela palavra somente. Colocados os valores para saber a união fica fácil, porque é só somar 6 mais 8, que vai me dar 14.
Assim que nós temos que prestar atenção se tem interseção, diminuir sempre quando não aparece a palavra somente, entender o que nos está pedindo e não sair correndo colocando um valor do somente B ou somente A. Prestar atenção sempre na pergunta. Tem mais coisas? Sim, o conjunto pede mais coisas ainda para nós. Tem um novo grupo. Vamos colocar valores. Estou colocando valores baixos, simples, pares. Não é o que acontece sempre. Geralmente são números um pouco mais grandes e chatos de fazer contas. Eu vou definir um novo grupo chamado nem A, nem B. Também conhecido como neném. Nem A, nem B. E aparece uma nova coisa chamada total. Até agora o nosso total era união. Só que ao aparecer a expressão nem A nem B, nosso diagrama vai ficar diferente. Nós vamos ter os dois círculos, vamos ter o somente A interseção, somente B, e vamos ter um quarto número que o pessoal que fica de fora. Nem A, nem B. Sim? Se falamos de A estuda, B trabalha, esses são os neném, que nem estuda nem trabalha. E você deve conhecer também em pesquisas de urna que aparecem no final, pesquisas eleitorais que diz não sabem ou indecisos ou o que for. O pessoal que ainda não tomou decisão entre A e B fica sempre lá de fora. Eu chamo de neném. Nem A, nem B, nem estuda, nem trabalha, nem espanhol, nem inglês, nem vôlei, nem futebol. Tá? O que é o total? O total é a união B mais esse pessoal que está fora. É o total de pessoas a serem perguntadas, é o total de pessoas que se involucram neste exercício. Não é a união B. A união B seria só os que estão entre A e B. O total é a união B mais os neném. Primeira coisa que eu coloco sempre são os neném, porque esses não alteram nem A, nem B, nem interseção, nem união, esse pessoal. A segunda coisa a ser colocada é a interseção, que seria 8. E depois vamos ter o somente A e vamos ter o somente B. E com isso agora sim eu posso saber do total, porque a união B vai ser 36. Mais 6 que estão fora vai me dar o 40. Certo? Repare, temos o somente A, temos o A, temos o A interseção B, e agora aparece o nem A, nem B, os que estão fora. Aqueles que não responderam, que não fazem parte do diagrama, que estão do lado de fora. Pronto, professor? Não, tem mais. O que mais pode aparecer? Aparecer um C. E aí a coisa fica grande. Nós temos A, 30, B, 40, C, 45, A,
interseção B, 12. A interseção C, 10. B interseção C, 8. E A interseção B interseção C, 4. Pergunto: A união B, união C. Fazer só um exercício destes é um exercício que consome um pouco de tempo, mas a gente tem que entender como funcionam com 3 círculos. O que já caiu, que está dentro da regra dos conjuntos até 3 se pode. Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir é como a gente vai desenhar esse círculo. Os círculos se desenham assim. Tem que aparecer os 3 involucrados. Sim? Não é assim. Isto aqui é o símbolo do Audi, que vocês conhecem, porque o carro do Drey das sombras do rei, de Grey. Ele não, nunca viu o filme, nunca leu o livro. O homem só andava de Audi. Só andava de Audi. A ideia é fazer esses 3. E como é a ordem? Bom, a primeira coisa, já devem estar prevendo, que o que vamos colocar é a tripla interseção. Que vai aqui, onde os 3 conjuntos se juntam. Esse é o 4. O problema é que agora, para cada informação, nós vamos ter que ir descontando. Dou um exemplo. B interseção C é 8. B interseção C é 8. Quem é B interseção C? É tudo isto. Se a gente tirasse o A, seria tudo isso. Conclusão, eu não posso colocar 8 aqui. O que eu vou colocar é 4. De tal forma que 4 mais 4 dê 8. Isso é B interseção C. Quando eu vou para A interseção C, é 10. A e C é isto. Se eu já tenho 4, porque aqui vai ser 6. A interseção B é 12. Se eu já tenho 4, aqui vem 8. Tá fácil? Tá bastante fácil. O problema vem agora. Já foi esta informação, já foi esta informação, já foi, e essa é a ordem que a gente tem que fazer. Agora está faltando o somente A, o somente B e o somente C. Como eu defino eles? Bom, o A diz que tem 30. Todo o A tem 30. Se o A é tudo isso, deixa eu pegar uma cor. E ele vale 30, eu já coloquei 18. Onde? 6 mais 4, 10, mais 8 é 18. Para poder chegar ao 30, só se eu colocar o 12. Ah, complicou um pouco? Complicou sim. O mesmo vamos fazer com B. O B tem 16. Ele diz que 40 16 já foram colocados, assim que faltariam 24. E o mesmo aconteceria com C. O C é 45, mas já temos 14. Assim que faltaria 31. E aí teríamos todos os valores, colocamos toda a informação e no final nós temos que contar. Ah, mas é muito número. Gente, quem fez tudo isso, contar é a parte fácil.
E como eu contaria? Como já expliquei antes, se soma verticalmente todos os valores, nada de fazer no cantinho, porque isso aí se presta para erro, é vertical, com números grandes, sem ter vergonha, e ainda a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para saber que a gente não errou e faltando algum número, sim? 10, 14, 20, 24, 28, 29, levo 2, 3, 4, 5 e 3, 8. Por que eu faço tudo isso? Não pode ser que a gente faz toda a parte difícil e a gente vai errar na conta. A resposta seria 89. A ver se matemática tem isso. A parte difícil a gente consegue fazer e termina errando na coisa mais dura. Bem? Bom, essas três coisas que eu estou deixando no quadro, o somente A, o neném e o tri seriam as últimas maldades que podem aparecer nos exercícios, mas com isso a gente fecha o que seria conjunto com os diagramas de Venn. Sim? Vale a pena exercitar bastante. Para quem faz estudo fundamental, é um conteúdo muito caidor. Para quem faz médio, é um conteúdo que pode cair porque também faz parte do edital, mas já não é tão popular de cair. E exercício vocês têm bastante para fazer isso. Sim? Assim que, boa sorte.